A paz do Senhor a todos os ouvintes do programa Voz da Libertação. Muito bem, queridos ouvintes, estamos prosseguindo a nossa campanha abençoada, a nossa campanha Consertando o Altar, sendo então o nosso tema confessando os pecados sexuais. É verdade, por mais polêmico que possa parecer e por mais rodeado de tabu que este tema possa se representar, ouvintes, é uma temática válida, não somente válida, quanto necessária de ser abordada, porque muitas pessoas são privadas da presença de Deus, estão perdendo seus casamentos, estão perdendo a socialização, algumas estão indo para a cadeia, algumas perdem a salvação de uma forma tão trágica, tão triste, e alguns até alegam não ter um conhecimento, não ter um embasamento bíblico que reprove essas práticas. Eu quero começar aqui lendo um texto da Bíblia Sagrada, é no livro de Provérbios, capítulo 28 e verso 13. Vamos falar sobre Davi, mas nós vamos ler este versículo escrito por Salomão. Provérbios 28 e 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Muito bem, ouvintes. O que nós poderíamos qualificar como pecados sexuais? Nós vamos ver o que a Bíblia fala. Pecados sexuais são diversos, não é somente adultério. Temos, por exemplo, a pedofilia, né? São Mateus 18, verso 6, Jesus diz que quem escandalizar um dos pequeninos, seria melhor pendurar no pescoço o amor de atafona, a pedra de moinho. E isso que Jesus não recomenda o suicídio, nem a Bíblia, em lugar nenhum. Mas seria melhor, antes de escandalizar os pequeninos praticando pedofilia, seria melhor pendurar no pescoço uma pedra de atafona. Zoofilia, o que é zoofilia? É a prática com animais, por vergonhoso, estranho e bizarro que possa parecer a pessoas que podem incorrer nesse pecado. Levíticos 18 e 23, a Bíblia diz que qualquer homem ou qualquer mulher que praticar esse tipo de pecado é confusão dentro de Israel. O que é confusão? É um pecado estranho, atípico, é uma loucura. A Bíblia diz sobre o adultério também. O que é o adultério? É quando a prática acontece com o concurso da infidelidade, ou do esposo ou da esposa. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, verso 14, não adulterarás. Outro pecado terrível que tem ganhado espaço é a pornografia. Salmo 101, versículo 3, o salmista diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. Não porei coisa má. Coisa má. O que é traição? O que é a cobiça daquilo que é proibido, daquilo que é impróprio? É coisa má. São Mateus 5, 28, o Senhor Jesus, agora tratando no Novo Testamento de uma forma muito séria, ele diz, se um homem atentar numa mulher para cobiçar, já cometeu adultério em seu coração. Já cometeu adultério em seu coração. Prostituição. Prostituição é uma das profissões mais antigas do mundo. O que a Bíblia fala disso? 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Fugir da prostituição. É um alerta de Deus através do apóstolo Paulo para os crentes coríntios que viviam na região ateniense, na região da Grécia, na região helenística, que tinha muita prática de pecaminosidade, de orgias. Então, Deus orientou o povo através do apóstolo Paulo dizendo, fugir da prostituição. Prostituição, independente se seja homossexual ou se seja heterossexual, independente. Prostituição é pecado. Fornicação, o que seria? Seria o ato sexual entre jovens que não se casaram e se aventuram nessa prática que é proibida antes do casamento. Só existe uma forma de satisfação que é permitido por Deus, no casamento. Nós vamos encontrar em Gênesis 34 uma loucura em Israel, praticada contra a filha de Jacó, chamada Diná, né? Um rapaz chamado Siquém pratica esse tipo primitivo de fornicação. E depois houve uma vingança, houve uma verdadeira revolução. Siquém foi morto, Hamor, seu pai, que não tinha nada a ver com a situação, e os siquemitas todos foram destruídos por causa da fornicação.
assédio. O que é assédio? É quando existe uma tentativa, quando uma das partes não está de acordo, ou quando alguém inicia um processo, talvez até de solicitação sexual, sem que uma das partes esteja esperando. Isso é um assédio. Então, Gênesis 37:9, nós vamos encontrar um assédio na Bíblia Sagrada quando a esposa de Potifar assedia a José. Nós vamos encontrar também outro tipo de pecado sexual, que é o estupro. Gênesis 34, nós encontraremos Diná. Novamente vamos usar o exemplo de Diná, tanto que o título de Gênesis 34 é Diná é desflorada, ou seja, perde brutalmente num ato de violência a sua pureza. Isso é estupro, desagradável aos olhos do Senhor. Outro estupro que nós vamos encontrar é quando o próprio irmão de Tamar, Aminon, filho de Davi, em 2 Samuel 13, verso 1, ele estupra sua irmã chamada Tamar, uma loucura em Israel. Outro tipo de pecado é a sodomia. Sodomia entre homens ou mulheres, praticando um tipo de pecaminosidade que até eu falar é torpe, mas os irmãos podem procurar no dicionário. E a Bíblia Sagrada é veementemente contra esta prática, tanto a sodomia quanto a efeminização. É quando o homem quer ser mulher contra a sua natureza máscula. 1 Coríntios 6:10 vai deixar muito claro o que eu estou falando. 1 Coríntios 6:10. Não erreis, nem os devassos. A palavra devasso aqui, o original é pornos. É de onde origina a palavra pornografia. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. A palavra adúltero é moixos. Nem os adúlteros, nem os efeminados. É a Bíblia que está falando. A palavra efeminada aqui é malacói. Nem os sodomitas. A palavra sodomita no original grego é arsenocoites, ou seja, pessoas praticando esse tipo de imoralidade, que eu não vou entrar em detalhes, mas de uma forma abominável, podendo ser homem ou mulher. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Verso 11, e é o que alguns têm sido. Então, está em uma relação de pecados sexuais abomináveis na presença de Deus, que Deus abomina com muita veemência. Então, você que está ouvindo esta pregação, esta mensagem, tenha muito cuidado, muita atenção. Você pode estar agora na alça de mira da ira de Deus por causa do seu pecado. Não adianta eu tentar suavizar o discurso, porque você mesmo já sabe. A tua própria consciência, ela mesma te condena. Cuidado, cuidado, as consequências são nefastas. Não é por causa de quarentena, de recolhimento, de distanciamento social, que as pessoas pararam de pecar sexualmente. Pelo contrário, aumentou a pecaminosidade. O problema sério é que agora o âmbito virtual tem ganhado destaque. Cuidado, ouvintes. Muito bem, são agora 22h13 e nós vamos agora entrar em contato com a evangelista Maria Lorena, que também tem uma palavra da parte de Deus, ainda nesse assunto, tratando da biografia ilustre deste grande homem de Deus que teve uma falha terrível com consequências nefastas e perigosas, chamado Davi. Vamos agora com a irmã Maria Lorena, irmã Edmar, se possível, para a glória de Deus. Irmã evangelista Maria Lorena, já na linha, a paz do Senhor, irmã Lorena. A paz, Senhor, irmão Edmar, a paz, Senhor, pastor Milton, e a paz, Senhor, aos ouvintes de casa. Que maravilha, irmã Lorena. A Bíblia Sagrada trata de uma forma imparcial. Eu poderia até fazer uso agora de um adágio que acabou se popularizando no Brasil, que pau que dá em Chico, dá em Francisco. A Bíblia Sagrada mostra Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mas se a Bíblia é um livro justo, transparente, fiel e irrepreensível, ela precisa denunciar os pecados de Davi. E a minha Bíblia está aberta aqui, irmã Lorena, em 2 Samuel, capítulo 12. Nós encontramos aqui 2 Samuel, capítulo 11 e o 12, quando Davi comete um adultério e um homicídio na presença de Deus. E tudo fica escondido, irmã Lorena. Ninguém sabe, mas de Deus nada esconde, irmã Lorena.
é uma grande realidade, pastor. Para Deus, ainda que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou. E quando ele pecou, a repreensão de Deus chegou contra ele. Nós sabemos que o pecado, ele não fica oculto. O pecado, ele gera a tristeza no coração de Deus. Quando nós lemos este texto, eu imagino a tristeza do coração de Deus de ver o homem a quem ele levantou, a quem ele escolheu, o homem de sua alta confiança, agora estava no pecado. Que coisa triste, pastor. Muitas vezes o ministério tem confiado, o ministério tem entregado cargos altos, responsabilidades tremendas na mão dos irmãos ou das irmãs. Aí de repente chega a notícia do pecado e nós vemos, assim como Deus repreendeu a Davi duramente, assim não escapará ninguém que peca diante da presença do Senhor, pastor Milton. Irmã Lorena, é tão interessante o que a irmã diz da tristeza de Deus, e isso me leva a ler o capítulo 89, verso 20, irmã Lorena. Olha o que diz Salmo 89, verso 20. Olha o motivo da tristeza de Deus. Achei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Deus dizendo, achei a Davi, irmã Lorena. Deus procura e não acha ninguém. Procura em Abimeleque, que queria ser o primeiro rei, filho de Gedeão. Procura em Saul, querendo ser o primeiro rei, e acaba sendo ungido mesmo, e não encontra. Daí Deus procura Davi, no meio das ovelhas, achei a Davi, irmã Lorena. A tristeza de Deus, achei a Davi, e Davi pratica esse pecado, irmã Lorena. A mente desocupada, e quando nós olhamos aquilo que nós não devemos olhar, porque o pecado do adultério não é somente a prática, é você olhar e cobiçar a mulher do teu próximo, também já é um adultério. Então nós temos que ser muito vigilante, pastor, para aquilo que nós olhamos, para aquilo que nós pensamos, os nossos atos, a nossa mente desocupada, ela causa grandes problemas no ministério de um obreiro, de uma obreira, no ministério de um pastor, de um diácono, de um presbítero. Por isso que nós temos que olhar para as coisas boas, deixar as redes sociais de lado, ocupar nossa mente na palavra, olhar para o Calvário, para a direção certa, para que nós não viemos pecar contra Deus, pastor. Irmã Lorena, é muito lindo uma declaração que Jó faz no capítulo 31, verso 1. Fiz concerto com os meus olhos. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? A palavra concerto pode ser escrita com C ou com S. Quando se diz fiz concerto com S, é porque está consertando de corrigir, de arrumar, de reparar, de refazer, de colar. É isso, de montar de novo, consertar com S. Agora, concerto que Jó faz com Deus é concerto com C. Fiz um pacto com os meus olhos. Eu fiz um acordo, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Eu purifiquei diante de Deus os meus olhos. É isso que Jó está dizendo. Ele está demonstrando e declarando sua fidelidade à sua esposa. Irmã Lorena, vamos passar aqui para a consequência do pecado. A consequência do pecado. Porque Davi pecou.
Davi pecou. Ele pensou que ficaria tudo de qualquer forma, de qualquer maneira. Ninguém saberia, ninguém imaginaria, ninguém ousaria desafiar sua autoridade real. Ele era rei. Era um homem de sangue no olho, numa expressão mais moderna. Era um homem corajoso, um homem sanguinário, um homem de guerra, belicoso, um homem aguerrido, disposto a qualquer tipo de enfrentamento. Quem ousaria desafiar sua autoridade, sua coragem? Quem ousaria? Quem ousaria? Há pessoas que praticam seus pecados e pensam que tudo fica impune, escondido. Não fica. Não fica. Aos olhos de Deus, todas as coisas são nuas e patentes. A primeira consequência do pecado de Davi foi a vergonha. Vergonha. Sentiu vergonha de Natã. Segundo Samuel capítulo 12, verso 7, quando Natã conta aquela parábola para Davi, daquele homem que tinha uma única cordeira, e de um outro poderoso, multibilionário talvez, que tinha diversas cordeiras, diversos animais no seu rebanho. Então, quando um espírito de justiça se apropria de Davi dizendo: esse homem milionário tomou a única cordeira do homem que tinha somente uma, que deitava na cama com ele para dormir, a única cordeira que esse homem tinha. Esse milionário, esse homem rico, esse homem poderoso, esse grande pecuarista é digno de morte. Natã fala para ele: esse homem és tu. Este homem és tu. Primeira consequência do pecado de Davi: vergonha. Davi ficou envergonhado. Quando ele é envergonhado, quando ele é refutado, a segunda vergonha de Davi, a vergonha de Deus. Porque depois que ele reconhece sua miséria, ele compõe o Salmo 51, irmã Lorena. No Salmo 51, verso 4, o salmista declara abertamente: contra ti, somente pequei. E agora ele não está falando para Natã, ele não está falando para Batseba, não está falando para Urias. Não, Urias já está morto. Ele está falando para Deus. Contra ti, somente pequei. E qual foi a terceira vergonha que Davi enfrenta como consequência do seu pecado? Absalão, seu próprio filho, expõe em cima do terraço todo tipo de orgia, depravação com as concubinas do seu pai. Segundo Samuel 16 e 22, o próprio filho Absalão, envergonhando seu pai, o próprio filho. Ou seja, a primeira consequência de Davi, a vergonha. Foi envergonhado por Natã, foi envergonhado por Deus e foi envergonhado por Absalão. É terrível as consequências do pecado. A vergonha que está atrelada ao pecado, irmã Lorena. Coisa triste, hein? Ele como rei, uma pessoa tão honrada, foi chamado para ser um guerreiro, mas quando ele pensou em parar, em descansar, foi a queda dele, pastor. Assim é todos que entregam a batalha na metade do caminho. Já estou cansado, eu já não aguento mais, chega até aqui, agora aqui acabou. Pois eu tenho uma palavra: Deus vai permitir você ser humilhado, Deus vai permitir você ser envergonhado por se covardear e parar no caminho. Não é tempo de parar, meu irmão, é tempo de você continuar na guerra, ficar com a mente ocupada na tarefa delegada pelo Espírito Santo. Deus confiou em entregar nas tuas mãos uma igreja. Por que parar? Por causa das lutas, por causa das afrontas, por causa do desafio. Não para, não. Continua em nome de Jesus Cristo. Não dê brecha para o inimigo te humilhar, meu irmão. Não dê brecha para o inimigo te humilhar, minha irmã. Descobrir as fraquezas que você possui, porque enquanto você está na guerra,
O Senhor se glorifica na tua vida. Enquanto você está na batalha, meu irmão, Deus vai te defender. Tudo isso que aconteceu foi porque Davi parou. Já estava cansado das guerras, mas ele foi humilhado por causa do seu pecado. Ele foi envergonhado de uma maneira tão terrível. Ai, que coisa triste, pastor. É cair na mão de um Deus vivo, na mão de um Deus irado. Num Deus que não deixa pecado escondido. Vai chegar uma hora que Deus vai levantar o tapete do teu pecado. E tudo vai subir para o telhado, tudo vai ser descoberto. A melhor coisa, pastor, que eu vejo através deste texto da palavra é a pessoa se humilhar, é a pessoa confessar e reconhecer que necessita fazer um concerto com Deus, pastor. Com certeza, irmã Lorena. Falando da consequência do pecado de Davi, falando da vergonha, muitas pessoas ouvem esta mensagem. E quem é Natan? É o espírito profético. E nós estamos pregando, a voz é nossa. Mas a palavra é a profecia de Deus que está te desafiando. Você que está traindo seu esposo, você que está traindo a sua esposa, meu irmão, você que está praticando qualquer tipo de pecado sexual, daqueles que eu já falei no início da programação, cuidado. Deus primeiro ele manda o Natan. Você está sendo envergonhado aí agora? Ótimo, é sinal que você ainda tem pudor. Pior, são pessoas que não têm mais nem vergonha. Pessoas que não têm mais nem consciência. Compraram as suas consciências através de interpretações espúrias de versículos isolados e de traduções duvidosas. Cuidado. Cuidado. Natan envergonhou Davi. Davi estava envergonhado de Deus. Absalão envergonhou Davi. Mas eu vou dizer para você que está me ouvindo aqui agora. Vou dizer para você que Absalão significa as consequências desastrosas e vergonhosas que você pode estar exposto. Só Deus é que sabe em que parte do futuro isso pode acontecer, se você não se arrepender e não largar do teu pecado. Mas eu vou dizer algo pior. Apocalipse 20 e versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. É, meu irmão, você não quer agora confessar, porque é vergonhoso, na frente da congregação, na frente da esposa, na frente do pastor, na frente de quem você está sentindo vergonha de confessar? Sentindo vergonha até mesmo por preguiça, não confessa nem diante de Deus. Ah, meu irmão, consequências do pecado de Davi. Outra consequência triste, irmã Lorena, que nós encontramos, é o mau testemunho de Davi. Porque em Êxodo capítulo 20, verso 17, a Bíblia diz, não cobiçarás, e ele cobiçou a mulher casada. Em Êxodo 20 e versículo 14, a Bíblia diz, não adulterarás, e ele adulterou com a mulher casada. Em Êxodo capítulo 20, versículo 13, a Bíblia diz, não matarás, ele cobiçou a mulher de Urias, adulterou com a mulher de Urias e matou Urias para silenciar o escândalo. Ele empurrou o pecado para debaixo do tapete. Cuidado, você que tem esse costume de empurrar o teu pecado para debaixo do tapete. Cuidado, ouvinte. Cuidado, porque você não vai conseguir esconder isso por muito tempo. Cuidado. É a voz de Deus que está falando contigo. É a voz de Deus que está te alertando aqui hoje. Confessa o teu pecado. Se arrependa do teu pecado. Antes que seja tarde demais, irmã Lorena. Com toda certeza, porque aquele que confessa, ele alcança a misericórdia.
Aquele que confessa e abandona, ele vai alcançar misericórdia, porque as consequências desse pecado é tão doloroso que a Bíblia diz que a própria criança que ele gerou no adultério, ela morreu. Que coisa triste! Quando nós olhamos, as consequências foi tão terrível. Foi morte sobre morte, repreensão sobre repreensão. Davi nunca mais teve o êxito que ele tinha no seu reinado. Deus repreendeu Davi de todas as maneiras, além da humilhação que ele enfrentou, da vergonha como ele foi humilhado e vergonhado. Quantas mortes, pastor, depois do pecado de adultério, pastor? Sim, irmã Lorena. A irmã Lorena, parece que a irmã Lorena parece não, é o Espírito Santo que está coordenando esse estudo, irmã Lorena. E agora, como consequência do pecado de Davi, nós já falamos da vergonha, falamos do mau testemunho, e agora vamos falar da desordem familiar, como consequência do pecado de Davi. Desordem familiar. Começa, segundo Samuel 12:10, a Bíblia diz, quando o profeta Natã repreende Davi duramente, o profeta Natã diz para ele: a espada não se afastará da sua casa. A espada não se afastará da sua casa. O que é espada? Juízo, mortandade. Por onde começa? Segundo Samuel 12:18, o filho do adultério entre Davi e Batseba morreu. A criança morreu. A criança não existiu, a criança morreu. Claro que a criança foi para o céu, mas a criança, exatamente por não ter consciência, não ter juízo de nada, não é tido simplesmente como um ser humano racional, responsável, mas é um presente que Davi tinha, mas morreu. A criança morreu. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 13 que Aminon estupra sua irmã chamada Tamar. Olha a sequência de fatos. No capítulo 13, verso 23, Absalão mata o seu próprio irmão chamado Aminon. E depois que Absalão mata o seu próprio irmão chamado Aminon, no capítulo 15 de 2 Samuel, Absalão começa a conspirar contra o seu próprio pai, para tomar o reinado do seu próprio pai, para arrancar o reinado das mãos de Davi, o seu próprio pai. Absalão, na sequência, no capítulo 16, verso 22, Absalão humilha em público o seu pai e as suas mulheres, suas concubinas. É claro que o mérito da poligamia, aqui nós não vamos nem discutir isso. Davi, meus irmãos, foi terrivelmente envergonhado, foi terrivelmente humilhado em público. O que ele fez às escondidas com Batseba, o que ele fez bem quietinho, sob 7 chaves, debaixo dos telhados, foi exibido ao público, para todo mundo ver. No capítulo 18, verso 9, a Bíblia diz que Absalão é morto. Isso foi uma facada no coração de Davi, porque ele sabia que tudo que estava acontecendo, olha, a cada novo evento, a criança morrendo, Aminon estuprando a sua própria irmã, Absalão matando Aminon, Absalão conspirando contra o próprio pai, Absalão humilhando em público o seu pai junto com as suas concubinas, e depois Absalão sendo morto, Davi começa a lembrar, é a profecia de Natã, que a espada não se afastaria da minha casa. O que Davi ia fazer? Ia matar Natã? O que Davi ia fazer? Eu sou o rei, eu preciso interromper esse processo, eu preciso parar. Tem pessoa, irmã Lorena, que pratica o pecado e ela não confessa, ela é disciplinada, ela vai para outro ministério, ela vai para outra cidade, ela se separa, vai para outro casamento, ela diz assim: não, meu problema não é desse jeito, eu vou colocar na justiça. Meus queridos, uma coisa é quando um pastor de congregação te disciplina, aí você apela para as instâncias superiores, você vai para a sucursal, vai para a setorial, ou até apela para a diretoria, ou até apela para as vias da lei. Quando você pratica o teu pecado e você apela para a lei ou para as instâncias superiores, talvez você consiga se escapar. Eu quero ver você conseguir se escapar da mão de Deus.
Quero ver você conseguir se escapar quando Deus pune você. Quando um pastor te pune, quando a diretoria te pune, você reivindica, você litiga, você entra em contenda. Quero ver você reagir ou fazer qualquer coisa quando é Deus. A Bíblia diz ainda em 1 Reis, capítulo 2 e 25, que Adonias, filho de Davi, é morto, amando de Salomão. E olha que Salomão vem do hebraico Shilomo, que significa paz. Por mais pacífico que fosse Salomão, ele ainda mandou matar o seu próprio irmão. Por quê? Porque a espada não se afastou da casa de Davi, irmã Lorena. Coisa triste, nós vemos de uma maneira tão terrível que a espada da justiça de Deus, quando ela é determinada, ela não cessa. Enquanto a vida, a justiça de Deus prevalece. Um conselho que eu tenho para você, meu irmão, para você, minha irmã: faça um concerto com Deus hoje através dessa palavra. Eu não sei o que você praticou, mas para e pensa um pouquinho. É melhor confessar, é melhor falar e dizer: não, pai, eu pequei contra ti, eu preciso fazer um concerto, a minha família precisa de mim. Porque é tão lindo, pastor, uma família unida, uma família respeitada, por um desrespeito de Davi com as mulheres que ele tinha e com a unção que Deus havia posto na vida de Davi. Ele trouxe uma consequência tão terrível em acabar com a sua própria família. Ah, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, ama o que Deus te deu. Seja grato pela família, pelos filhos que Deus te deu. Seja um pai honrado diante da presença de Deus, honrado pela esposa, honrado pelos filhos. Porque quando nós somos honrados, até Deus se agrada de nós, pastor. Com certeza, irmã Lorena. Salmo 51, verso 1, a Bíblia diz que depois de tudo que aconteceu, toda a pecaminosidade de Davi, ele se arrepende, ele se humilha. Salmo 51 começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Os ouvintes podem perceber que no versículo 1 do capítulo 51, nós encontramos 2 vezes a palavra misericórdia, no hebraico rahem, misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E ele fala, segundo a multidão das tuas misericórdias. Misericórdia é uma palavra muito comprida. Em português, misericórdia. É uma palavra polissilábica, é uma palavra comprida. Do tamanho da longanimidade de Deus. Eu vou dizer para os ouvintes, a irmã Lorena é descendente de alemães, descendente de Knebel e Wolfgang. Então eu vou dizer aqui a palavra misericórdia em alemão, que ela é muito maior que em português. Em inglês a palavra misericórdia é mercy, e em francês é merci. Em alemão é Barmherzigkeit. Olha o tamanho da palavra, Barmherzigkeit. Vou repetir, Barmherzigkeit. É uma palavra muito comprida. Mas eu quero que o ouvinte preste atenção. Nós encontramos essa palavra de Gênesis até Judas. De Gênesis até Judas. Judas no capítulo único, e verso 23, porque Judas só tem um capítulo. É a última vez que nós vamos encontrar a palavra misericórdia. Última vez. Em Apocalipse não existe essa palavra. Porque Apocalipse é o momento da ira de Deus, do acerto de contas, do juízo final. É o tempo da ira do Cordeiro. E você que está me escutando aqui agora, que está vacilando na senda do pecado, dos pecados sexuais, da imoralidade, preste atenção. Nós estamos com um pé
no limite final da graça e com o outro pé no Apocalipse. No Apocalipse não existe a palavra misericórdia. Pode procurar em francês, inglês, alemão, italiano, mandarim, sueco, árabe, em qualquer idioma. Você não vai encontrar a palavra misericórdia em Apocalipse. Tanta pecaminosidade, esse carnaval podre no Brasil, prostituição, adultério, iniquidade, falsos profetas, bandidos da fé, veiculando seus evangelhos mentirosos e enganadores. Sem dizer ainda, tanta feitiçaria, pedofilia, tanta prática ocultista, diabólica, tanta corrupção na política e até nas igrejas evangélicas, e até mesmo nas grandes empresas, tanta mentira e tanto engano. No entanto, nós ainda vemos a chuva cair na terra. No entanto, nós vemos as crianças nascer. No entanto, nós estamos com vida. Você que está me escutando está com vida. Sabe por quê? Por causa da misericórdia. Aproveite a misericórdia. Davi se humilhou, irmã Lorena. E ele começa o Salmo 51 dizendo misericórdia. E termina o Salmo 51 no primeiro versículo dizendo misericórdia, irmã Lorena. E acho lindo o verso 2, quando ele implora. Ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Quando o homem reconhece, eu não sei, esse ouvinte de casa que está ouvindo, talvez você pecou até o dia de hoje, nada dá certo para a tua vida, você está numa angústia, parece que você não tem mais lugar neste mundo, aquela angústia de morte dentro de você, você que está num leito, está com vírus, já não sabe mais para onde se virar. Confessa teu pecado, faça um conserto, faça como Davi fez. Ele pediu para que Deus lavasse ele. Hoje nós temos o poder do sangue do Calvário. Esse sangue, ainda que teu pecado seja com o carmesim, em nome de Jesus Cristo te humilha. O Senhor vai lavar tuas vestes. O Senhor vai te dar uma nova chance. Se Deus perdoou Davi diante de tamanho pecado, pastor, Deus é poderoso para perdoar aquele que se humilha diante da sua presença, pastor. Irmã Lorena, a irmã Lorena falou que Deus perdoou Davi. Será que Deus perdoou Davi, irmã Lorena? Deus perdoou, mas não tirou a espada da casa dele. Com certeza. O ouvinte está me ouvindo agora, eu faço uma pergunta. Será que Deus perdoou? Porque, ouvintes, uma coisa é o seguinte: uma coisa é uma mulher adulterar contra o seu esposo e pedir perdão, a outra é o esposo perdoar. Uma coisa é o esposo adulterar, trair sua esposa e pedir perdão. A outra é a esposa perdoar. No Salmo 51, o salmista pediu perdão. Mas será que Deus perdoou? Será que Deus perdoou Davi? A Bíblia vai responder isso. Você tem a Bíblia aí agora, ouvinte? Abra sua Bíblia comigo em Isaías 22 e 22. 300 anos depois de Davi. 3 séculos depois da vida de Davi. 3 séculos. Vamos saber se Deus perdoou. Isaías 22 e 22. Olha o que Deus fala: porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Você sabe o que é isso? É Deus declarando que Deus não tem ódio de Davi, que Deus perdoou Davi e que Davi tem uma chave, e que Davi tem um acesso espiritual diante de Deus. E isso vai ser repetido no Novo Testamento, aliás, no último livro da Bíblia, Apocalipse 3 e 7. Aquela chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. 3 séculos depois Deus fala isso. Por que será? Porque Deus perdoou Davi. Deixa eu te dar mais um exemplo. 4 séculos depois da vida de Davi, ou seja, 400 anos depois de Davi, olha o que Deus fala de Davi. Amós, capítulo 9, verso 11. Amós, capítulo 9, verso 11.
Só para você ter uma certeza absoluta que Deus perdoou Davi. Deus perdoou Davi. Amós capítulo 9, verso 11. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu. É Deus que está falando. Tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu. É o pecado de Davi. Deus dizendo: e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei, como nos dias da antiguidade. Como nos dias da antiguidade. Que dia de antiguidade é esse? Que dia de antiguidade é esse? É o Salmo 89 que eu falei para os ouvintes. É o Salmo 89 quando Deus no verso 20 do Salmo 89 diz: achei Davi meu servo, com o meu santo óleo eu o ungi. Deus perdoou Davi. Deus prometeu levantar a tenda de Davi que caiu. E agora, vamos para 5 séculos depois de Davi, 500 anos. 500 anos. Zacarias capítulo 12, verso 10. Olha o amor que Deus tem para com Davi. Olha como Deus perdoou Davi. E não somente Davi, mas toda a sua descendência. Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Sabe o que é avivamento, meus irmãos? É o espírito de graça e súplica. Quando uma igreja não tem mais lágrimas, não tem mais línguas estranhas, não tem poder de Deus, não tem unção, não tem conversão de alma, não tem quebrantamento, quando a vaidade começa a dominar a igreja, é porque o espírito de graça e súplica foi retirado. Quando Deus está dizendo que vai derramar sobre a casa de Davi o espírito de graça e súplica, é sobre Israel que hoje está apostatado. E olharão para mim a quem traspassaram. De quem que está falando? De Jesus o Messias. Lá em Zacarias, no Antigo Testamento. E olharão para mim a quem traspassaram. E o plantearão como quem planteia por um unigênito. João 3,16, Jesus é o unigênito de Deus. E o chorarão amargamente. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Olha a promessa que Deus faz para Davi, irmã Lorena. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramaria o espírito de graça e de súplicas. Resta alguma dúvida, irmã Lorena, que Deus perdoou Davi? De maneira nenhuma, pastor. Ele se humilhou de coração, porque a palavra do Senhor me revela que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então até aqui você pecou, até hoje você caiu, você errou. Então Deus tomou esta noite a boca do seu ungido para trazer alerta, para você se arrepender, para confessar o pecado, reconhecer que você precisa mudar de vida, porque o pecado, pastor, ele traz várias consequências. O pecado, ele traz a espada da justiça. O pecado, ele pode também trazer doença para nosso corpo, doença para nossa família, trazer a morte para dentro do nosso lar. Por isso é necessário, pastor, assim como Deus perdoou a Davi, porque Deus amava Davi, assim Deus também te ama, ouvinte de casa. Ele está chamando a tua atenção nesta campanha, consertando o altar, é para que haja arrependimento, para que você possa ter mais uma chance diante de Deus e mudar a tua vida, pastor. Glória a Deus, irmã Lorena. Ouvintes, resumindo, Deus perdoa. Deus perdoa. Porém, Gálatas capítulo 6, verso 7. Abra sua Bíblia comigo. Gálatas capítulo 6, verso 7. Deus perdoa, mas Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus não se deixa escarnecer. O que isso quer dizer? Deus não se deixa zombar de si próprio e de sua justiça.
Ah, mas eu sou pregador, eu sou pastor, eu sou membro da igreja, eu estou debaixo da graça. Você está incorrendo nos pecados sexuais? Meu querido, você acha que Deus vai te poupar para que Satanás tenha argumentos para condenar a justiça de Deus, dizendo: o senhor tem seus favoritos, o senhor vai passar a mão na cabeça dele, na cabeça dela, o senhor é injusto, o senhor não é correto, porque se o senhor condenou a Davi a enfrentar em vida tantos vitupérios por causa do pecado, agora só porque é graça o senhor vai mudar? Então Deus, irmãos, não se deixe escarnecer. Conta-se que uma vez foi feita uma comparação do pecado utilizando uma tábua lisa, e o pastor mostrou para um membro que pecou contra sua esposa e pecou contra a sua família, e aquele esposo foi perdoado pela sua esposa, mas o pastor sentiu a necessidade de expressar para ele a realidade. Você está vendo essa tábua lisa? A tua esposa te perdoou, a igreja te perdoa. Agora, está vendo essa tábua lisa? Você pode bater alguns pregos nessa tábua. Bata 30 pregos nessa tábua. E aquele homem bateu os pregos. Ele falou: agora arranca esses pregos daí, por favor, que eu quero finalizar minha ilustração. Aquele homem arrancou os pregos e o pastor falou: a tábua continuou do mesmo jeito? A tábua continuou lisa, bonitinha, lixada, vernizada? Aquele homem, com muita tristeza, decepção, frustração e vergonha no olhar, disse: quando eu fui arrancar os pregos, a própria parte anterior do martelo já raspou todo o verniz, sem dizer os buracos que o prego causou. E a esposa olhava para o chão, envergonhada pelo próprio esposo. O pastor certamente não queria ofender, mas o pastor queria alertar. A mesma alerta que o Senhor Jesus deu para aquela mulher apanhada em flagrante de adultério: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. E eu finalizo, irmã Lorena, citando Provérbios 28:13, que é o versículo que nós vimos no começo da programação, o versículo áureo que norteou a nossa mensagem, escrito por Salomão, muito tempo depois, muito tempo sabendo de todas as situações dramáticas que seu pai enfrentou. Salomão escreve em Provérbios, capítulo 28:13, dizendo: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia, irmã Lorena. Que lindo! Hoje é noite de misericórdia, é noite de reconciliação, é noite de perdão. Você que errou até hoje, levanta a tua mão com a minha agora e confessa diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e seja um novo homem, uma nova criatura. Aceita Jesus, volta para os braços do Pai, reconheça o teu erro e abandona para sempre, e seja uma pessoa feliz, abençoada. Em nome de Jesus, ainda há uma oportunidade para você. Fala comigo, ouvinte de casa: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e escreva o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados e me dá força para que eu possa vencer o pecado, o engano, a mentira, em nome de Jesus. Pastor, com toda certeza, Deus me faz sentir muita gente em lágrima.
fazendo conserto diante da presença de Deus, pastor. Com certeza, irmã Lorena. O Espírito Santo tem me revelado aqui pessoas quebrantadas, arrependidas, e até mesmo esposas que estão reconhecendo que acabaram servindo como embaraço para que seu esposo viesse cair no pecado. E até esposos arrependidos, sentindo a culpa por terem uma parcela de cumplicidade no pecado da sua esposa também. Mas o Senhor está trazendo aqui hoje esta mensagem para você. Confessa diante de Deus o seu pecado. Jesus está te perdoando. Ele está derramando um bálsamo, aleluia. Oh, glória a Deus. Oricalabassurianda labaia. Ele está derramando o bálsamo do perdão sobre o teu coração aí agora. Jesus está salvando a tua família da vergonha. Jesus está salvando a sua família do mau testemunho. Jesus está salvando a sua família da desordem familiar. Jesus está te dando vitória. Ele está te perdoando agora. Receba o perdão de Deus aí agora. Receba a graça de Jesus Cristo sobre a sua vida aí agora, ouvinte. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por vocês, para a glória de Deus. E eu sei que Deus vai fazer maravilhas agora. Oremos. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado pela presença da tua serva evangelista Maria Lorena nesta programação, realizando essa campanha que o Senhor revelou para a sua serva, para nós fazer essa campanha, neste tema que o Senhor me revelou quando eu estava indo na mesa da diretoria, consertando o altar. Eu sei que tem alguém agora que está se consertando, tem alguém agora que está sentindo a necessidade de fazer um pacto com o Senhor, de consertar a vida com o Senhor. Oh, meu Deus, perdoa, meu Deus, a imundícia, o pecado dessa pessoa, que ela está arrependida e querendo uma vida nova, uma mudança. Tem misericórdia neste momento. Dai força para este irmão, dai força para esta irmã, dai força para esta pessoa que estava desviada e está reconciliando agora, está aceitando a Jesus como Salvador agora. Esta pessoa que é escrava do pecado não consegue se libertar deste pecado, deste vício diabólico, Senhor. Liberta essa pessoa da prostituição, liberta essa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo, e faça uma grande obra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém.